E aí, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Meus irmãos, antes de começar esse podcast, eu já queria estar conversando com vocês em relação ao canal. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, né? Mas eu vou ver se eu posto mais vídeos daqui pra frente. Eu também tô querendo fazer vlogs, meus irmãos. Vlogs é um tipo um daily vlog, né? Você mostra como é seu dia, ou você mostra alguma coisa, mas com o intuito de trazer alguma palavra de esperança, alguma palavra da Bíblia aqui pra gente. Meus irmãos, se vocês aprovam isso, né, comenta aí nos comentários e já vai deixando o like aí, já se inscreve no canal, já compartilha o canal pra gente chegar a 100 inscritos aqui no nosso canal, né, Andamos com Deus. E meus irmãos, como vocês viram, o tema do podcast de hoje é Dom não define caráter. E para isso, meus irmãos, a gente vai ver a vida de João Batista, porque João Batista, ele não fez nenhum milagre, ele não fez nenhum sinal, né, assim, milagroso. E ele foi o maior dentre os nascidos de mulher, como Jesus disse, acho que se eu não me engano está em Mateus capítulo 11, no versículo 11. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para me ler para vocês aqui, ó. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus capítulo 11, versículo 11. Então, João Batista, ele não fez nenhum milagre, né? Não fez nenhum sinal, mas ele foi o maior dentre os nascidos de mulher. João, né, tinha um caráter aprovado diante do Senhor, sem fazer nenhum milagre. Então a gente vê que dom já não define caráter, meus irmãos, né? E por comprovar isso, que João não fez nenhum sinal, está em João, capítulo 10, versículo 41. Mas esse João aqui, do João que escreveu o Evangelho, para quem não sabe, ele é o João discípulo, né? O João apóstolo. O João Batista ele é discípulo também, mas ele não foi um apóstolo, né? Diz assim o texto: iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. João capítulo 10, versículo 41. Então, sabe por que dom não define caráter? Vamos ler mais um texto bíblico, irmãos. Mateus capítulo 7, versículos de 15 ao 23. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 23. Esses falsos profetas, né, tinham e têm dons. Eles profetizam e profetizavam e profetizam, né? Expulsavam e expulsam demônios, faziam milagres no nome de Jesus Cristo, mas não tinham caráter, não conheciam verdadeiramente a Jesus, o Deus vivo todo-poderoso. Tanto que Jesus disse, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então essas pessoas não viviam uma vida santa e digna diante de Deus. Essas pessoas não tinham caráter e não têm caráter diante do Senhor. Por isso Jesus diz, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E João Batista, por outro lado, né, não fez nenhum milagre, mas ele era amigo do noivo. Não estou dizendo que você não deve fazer ou buscar fazer milagres, porque Jesus disse, né, aqueles que creem nele farão obras iguais ou maiores às dele, né? Está em João capítulo 14, versículo 12. Também vemos, por exemplo, em Atos, sinais maravilhas. Atos 2, 43. Atos capítulo 2, versículo 43. No texto de Mateus 7,
Vemos que Jesus Cristo, né, está falando para quem diz ser cristão, que professa a fé cristã, mas não tem caráter, não tem intimidade nem devoção ao Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. No texto original, a palavra conheci é gnosco, se eu não me engano. E aí significa chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, tornar-se conhecido, conhecer, entender, perceber, ter conhecimento de, entender, saber, expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher, tornar-se conhecido de. Meus irmãos, acho que agora a gente deu para entender um pouco, né, sobre essa parte de dons, né, que dons não definem caráter, nem nos faz ser conhecido pelo Senhor. E João Batista conhecia a Deus e Deus o conhecia. Deus e João tinham uma amizade. Isso é o que o Senhor nos chama, né, a ter uma amizade com Ele, pois Ele é o nosso amigo fiel, que se entregou por nós. Ele nos amou primeiro. Então, o que define o nosso, o meu, o seu caráter, é o relacionamento íntimo com Jesus, né, o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, que a gente deve ter com o nosso Pai, com o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Irmãos, para finalizar esse podcast, ele foi um pouco menor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Irmãos, o Senhor tem me levado a um lugar em que Ele tem tem falado comigo para me conhecer, para conhecer Ele, ter conhecimento de Deus, buscar conhecimento. Que essa seja a nossa oração, conhecer e conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, que nós vamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Irmãos, para finalizar esse podcast, né, vou fazer uma oração aqui. Jesus, obrigado, Deus, que nós venhamos a entender que os nossos dons não definem nosso caráter e que nós venhamos a te conhecer, a te buscar mais, Deus. Aumenta a nossa devoção ao Senhor. Que nós não venhamos mais ser o mesmo, Jesus. Muda-nos, Pai. Eu te peço, aumenta a nossa devoção, aumenta a nossa intimidade, aumenta o nosso desejo em te buscar, Senhor. Por favor. Eu te peço, abençoe a vida de todas as pessoas que vão escutar este podcast. Que o teu reino venha, Jesus Maranata. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. Que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Tira essa pandemia, Jesus, do mundo. Cura as pessoas enfermas e doentes, Pai. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado você que assistiu esse podcast até aqui. Comenta aí se você gostou, o que você achou. E se eu devo fazer vlogs ou não. O que vocês acham disso? Irmãos, então, que Deus os abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E que a paz de Deus os acompanhe. Com Deus. Fica com Jesus aí.